Fala, monstrinhos. Vamos lá para mais uma questãozinha. Tudo indica que essa questão de geometria, né? Pela figura. Sobre geometria, eu queria falar para vocês. Se ele quiser contorno, né? É perímetro, soma dos lados. Agora, se ele quiser região interna, é área. Então, eu preciso conhecer as fórmulas, né? Preciso ter meu formulário em mente. Outra coisa, se a figura for aparentemente desconhecida dentro do formulário, você tem que dividir ela em figuras que você conheça, tá bom? Para você poder utilizar as fórmulas e depois ver o que se pode fazer. Então, bora ver essa situação aqui. Vamos ler a questão. A questão diz assim: se o lado do triângulo mede 6 centímetros, então este lado do triângulo mede 6 centímetros. Todos os lados, né? Ou seja, esse triângulo ele é um triângulo especial. Ele é o triângulo chamado de triângulo equilátero. Por quê? Porque ele tem os lados iguais. Só que, para triângulo é o seguinte, se ele tem os lados iguais, consequentemente ele tem os ângulos iguais, tá bom? Aí, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, no triângulo equilátero, cada ângulo vai medir 60 graus. Por quê? Porque é dividido em 180 por 3. Mas vamos continuar. Aí diz assim, a área da região destacada na figura. Ele pode usar esse termo aqui, destacado, pode usar o termo achurado, tá bom? O termo achurado ele é muito utilizado também, que é a região sombreada do desenho. Ou seja, ele quer esta região aqui. Eu preciso agora pensar, como é que eu faço para calcular essa região, galera? Essa região é o quê? É o triângulo menos essa parte aqui, ó. Só que essa parte, ela vem do centro do círculo, ou seja, isto aqui, meus amores, isto aqui é chamado de setor circular. Então, bora ler aqui o comando para saber se tem alguma situação sobre esse setor circular. Diz assim, ó, uma circunferência intercepta um triângulo equilátero nos pontos médios dos seus dois lados. Ou seja, ponto médio, então vai dividir aqui 3, 3. E automaticamente eu concluo o quê? Que o raio desta circunferência mede 3 centímetros, certo? Aí diz assim, como mostra a figura, sendo que um dos vértices do triângulo é o centro da circunferência. Beleza. Então pensa comigo, essa regiãozinha aqui é a área toda do círculo? Não, essa região aqui, ela é o quê? Ela corresponde apenas a este setor. E este setor, ele corresponde a quanto? Ele é correspondente ao ângulo de 60 graus. Porém, a circunferência ela é quanto em graus ao todo? 360. Então, quer dizer, olha só como essa questão é bacana, cara. Se eu quero só essa parte aqui, ela é equivalente, ó, ela é equivalente a você dividir por 6, né? 360 dividido por 60 dá 6, por 6 a área do círculo, certo? Então, quem é essa região achurada? A região destacada, né? Ela vai ser a área do triângulo equilátero menos aquela área ali, ó, a área do setor circular. Então, vamos calcular? Eu tenho aqui a área do triângulo equilátero é uma fórmula. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, aqui a área do triângulo equilátero vai ser L ao quadrado. Então, vai ser 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do triângulo equilátero vai ser 36 raiz de 3 dividido por 4. E a área do triângulo equilátero vai ser 9 raiz de 3. Beleza? A área do setor circular. Nesse caso aqui, eu vou fazer a área do círculo, que é πr ao quadrado. A área do círculo é π vezes quanto vale o raio? 3 ao quadrado. Perceba que eu não vou dividir.
Eu não vou substituir o π. Por quê? Porque nas alternativas está com π, galera. Então, eu não vou dividir, eu não vou substituir. Então, vai ficar a área do círculo seria de quanto? 9π. Beleza? Agora, preste atenção no detalhe. A área do setor circular não é 9π. A área do setor circular é 9π, só que dividido por 6. Lembra que era a relação aqui? Por que por 6? Porque esse ângulo correspondente ao setor é de 60. Então, eu vou fazer 9π dividido por 6. Perceba que a divisão não é exata. Então, eu vou simplificar. 9 e 6 dá para simplificar por 3, né? Então, aqui eu tenho 3π sobre 2. Beleza? Tranquilo até aí? Agora sim, agora que eu tenho a relação, eu vou fazer o que se pede. A área do triângulo menos a área do setor circular, certo? Então, vai ficar, vamos fazer aqui na questão. A área do triângulo, galera, que é a área da região? A área do triângulo equilátero, 9 raiz de 3 menos 3 sobre 3π sobre 2. Tirando o MC, né, entre eles, eu vou ter a área. Aqui, lembra, quando é só um, é só multiplicar, vai ficar 18, certo? Raiz de 3 menos 3π. Tudo isto sobre 2. Cara, eu posso pensar o seguinte, presta atenção. Eu poderia, por exemplo, dividir todo mundo por 2, mas se eu olhar para as alternativas, eles colocaram o 9 em evidência. Eles colocaram o 9 em evidência. Então, bora fazer isso? Colocar o 9 em evidência. Aí eu vou. 18 dividido por 9 dá 2 raiz de 3. 3 dividido por 9, bebê. 3 dividido por 9 dá 1/3 de π. Só que não te esquece que todo esse mingau aqui estava dividido por 2. Então, a minha resposta é tranquila. Ó, divisão de fração. Então, a área D ela vai ser 9 vezes 2 raiz de 3. Só que aqui, ó, não é uma fraçãozinha? Se eu passar para lá, ele vai passar, olha só, se eu passasse o 2, ele ia ficar 1 sobre 2. Então, ele ia multiplicar a fraçãozinha. Então, ia ficar quanto? Ia ficar menos π sobre 6. Resposta aqui, letra A de amor. Valeu, galera! Veja que essa questão a gente fez uma revisão de muitas situações. Um abraço.